A igreja promoveu uma caça às bruxas. A igreja católica caçou e fez terrorismo e fez torresmo também de milhares de mulheres acusadas de bruxaria. Isso está certo? Errado. É muito difícil desmentir uma lorota repetida milhões de vezes nas escolas e na televisão, a ponto de estar profundamente arraigada na mentalidade das massas. Porém, quem tem acesso à informação exposta por historiadores sérios acaba por concluir que a caça às bruxas foi um fenômeno protestante, em nada relacionado com o Tribunal da Inquisição. A Inquisição, pelo contrário, salvou muitas pessoas da morte pelas mãos dos senhores feudais, que faziam justiça por conta própria. A Igreja Católica, ao contrário de determinadas seitas protestantes, nunca foi afeita a espalhar entre o povo uma obsessão pelo capeta. Pelo contrário, sempre combateu as superstições e as histerias. Em algumas partes da Europa, os protestantes, por sua vez, mataram em 50 anos mais do que os católicos em 500 anos. Isso sem contar a caça às bruxas promovida pelos puritanos ingleses que emigraram mais tarde na Idade Moderna para a América do Norte. O episódio mais conhecido de toda essa desgraça é o julgamento das bruxas de Salem, quando cerca de 30 pessoas, sendo a maioria mulheres, foram mortas em um ano após acusações de bruxaria. A Igreja Católica considerava que quase todas essas acusações de bruxaria eram invencionices. No século XI, o Papa São Gregório VII deu um puxão de orelhas no rei da Dinamarca, por ter mandado queimar mulheres acusadas de bruxaria. Tal postura pode ser resumida em um ensinamento bem-humorado de João de Salisbury, bispo de Chartres, no século XII. A única maneira de combater as bruxas é não falar sobre elas. Durante o século XVI, quando a caça às bruxas varreu a Europa, nas regiões onde as inquisições eram mais bem desenvolvidas, a histeria foi contida. Em Espanha e Itália, inquisidores treinados investigaram as acusações de Sabat das feiticeiras e a torrefação de bebês, e concluíram que aquelas eram infundadas. Em outros lugares, especialmente na Alemanha, os tribunais seculares ou religiosos queimaram bruxas aos milhares. A Alemanha, no século XVI, era já quase totalmente protestante. Esses são dados estatísticos baseados em processos analisados pela professora Annelies, que é feminista radical, nada simpática ao cristianismo. Também esses dados você encontra na Igreja das Catedrais e das Cruzadas, na página 52. Outra calúnia muito comum relacionada à caça das bruxas diz que o Tribunal do Santo Ofício teria utilizado o bizarro livro Maleus Maleficarum, em tradução livre, que quer dizer Martelo das Bruxas, para orientar a ação de seus inquisidores. Na verdade, essa obra foi condenada pela Igreja desde a sua publicação, e quem mais fez uso dela como manual para identificar, julgar e punir supostas bruxas foram os puritanos protestantes e os tribunais seculares. O livro foi publicado em 1484 por dois frades dominicanos alemães, Henrique Kremer e James Princh. Em seguida, os autores submeteram seu conteúdo à análise do clero da Universidade de Colônia, que reprovou a ridícula obra. Em 1490, a Igreja Católica incluiu o livro no índice de livros proibidos. Os autores ignoram a ordem da Igreja e continuaram a publicar seu livro. Eles eram tão picaretas que inseriram uma falsa nota de aprovação eclesiástica no início do livro, que, somada a ilustrações safadinhas, pois o livro era cheio de imagens de bruxas peladas, ajudou a obra a alcançar grande popularidade
espalhando superstição e histeria por uma boa parte da Europa. Depois de tanto aprontar, Cranmer, um dos autores do livro, foi excomungado. A obra jamais foi utilizada pelos tribunais da Inquisição.